Boa noite, queridos. Nossa devocional dessa noite. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para orar, interceder pelas nossas vidas, pelos nossos amigos, familiares, pelas nossas dificuldades, né? Também agradecer a Deus por Ele ter nos sustentado até aqui, pelas bênçãos que Ele tem então manifestado nas nossas vidas e ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer, a sua voz, né? Entender o seu propósito. Tudo isso faz parte do nosso relacionamento diário com o nosso Deus, da nossa vida cristã. São hábitos que nós devemos então cultivar. E hoje eu quero que você medite comigo lá num trecho do livro do profeta Neemias. Neemias capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 9 a 15. Neemias 6, de 9 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encarcerado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era de Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra, Senhor meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-te. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Amém? Irmãos, o livro do profeta Neemias, assim como o livro do profeta Esdras, eles vão falar sobre o mesmo período ali da história do povo de Jerusalém, que é o retorno do cativeiro da Babilônia, onde o povo de Jerusalém, o povo de Israel, foi escravo durante muitos anos, e a reconstrução da cidade de Jerusalém. Mais especificamente, o livro de Neemias fala sobre a reconstrução dos muros, né? Neemias, ele trabalhava no palácio do rei, e ele então é tocado por Deus para voltar até a cidade de Jerusalém e reconstruir, organizar, coordenar o povo na reconstrução dos muros que tinham sido derrubados quando da invasão de Jerusalém, da destruição da cidade. E Neemias então faz isso. Neemias volta. Só que Neemias encontra muitos inimigos nesse trabalho, muitas pessoas que não queriam que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos, porque são outros povos e outros reis que imaginavam que Jerusalém que o povo de Israel poderia se tornar de novo um grande império. E além de, às vezes, inimigos dentro do próprio povo, pessoas que não queriam a retomada do culto ao Senhor, da reconstrução da cidade. Então, Neemias enfrenta muitas dificuldades. E por isso que o livro de Neemias é um livro que nos fala de vitórias sobre os grandes desafios, ele nos fala de liderança. É um livro muito bom da palavra de Deus, assim como toda a Bíblia, né? Mas aqui, nesses versículos, então, Neemias está prestes a concluir o seu trabalho de reconstrução do muro, e ele então percebe que muitas pessoas estão tentando fazer com que ele fique com medo, para que a obra então pare. Ele diz então que muitas pessoas de várias maneiras tentam atemorizá-lo, tentam colocar o medo no seu coração. E desses versículos que nós lemos, quando ele então percebe que armaram uma cilada contra ele, e ele então se livra dessa cilada e consegue concluir o trabalho de reconstrução dos muros, nós podemos tirar algumas lições importantes sobre como vencer os nossos inimigos, como vencer aqueles que às vezes nos amedrontam, e nem sempre são inimigos humanos, né?
Nosso maior inimigo é o nosso adversário espiritual, é o diabo. E muitas vezes um dos métodos que ele usa para nos afastar da vontade de Deus é o medo. Mas nós podemos vencer os nossos inimigos, vencer o medo, vencer a angústia, vencer o desânimo, como Neemias venceu através dos conselhos que a palavra do Senhor então nos dá. E nós vamos ver hoje então 7 coisas muito importantes que nós devemos cultivar na nossa vida, se nós quisermos então ser vencedores sobre os nossos inimigos, sobre o nosso medo, sobre o inimigo das nossas almas. A primeira coisa é que nós precisamos ter coragem. No versículo 11 desse capítulo 6, Neemias diz o seguinte: porém eu disse, homem, como eu fugiria? Neemias diz, olha, vocês estão me falando que eu preciso fugir, entrar no templo e me esconder porque eles vão me matar. Mas como assim eu vou fugir se eu fui enviado pelo Senhor para completar essa missão? Neemias então nunca se acovardou diante do inimigo, diante daqueles então que queriam destruir ou parar a obra de reconstrução dos muros, porque a sua coragem, ela estava estribada no conhecimento que ele tinha de Deus. Ele sabia quem o tinha enviado, ele sabia quem era o Senhor, ele conhecia o caráter do Senhor Jesus, do Senhor Deus, né? E na sua motivação pura e na obra abnegada. Então, ele sabia o que ele tinha que fazer e ele estava disposto a fazer, então ele teve coragem. Quando nós estamos fazendo, irmãos, a obra de Deus, quando nós estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas, e nós enfrentamos então pressões de fora, nós enfrentamos então pressões de dentro, e às vezes a gente tende a querer abandonar a obra, abandonar o posto ou deixar de fazer aquilo que o Senhor então nos pede. Mas não é essa atitude que nós devemos ter. Quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor nas nossas vidas e encontramos então dificuldades, nós devemos ser fortes e corajosos. Nós devemos lembrar que a palavra de Deus nos diz que nós devemos não desfalecer, não temer, porque o Senhor nosso Deus vai conosco por onde quer que nós andarmos. Então nós não precisamos fugir. Então a primeira coisa que nós precisamos cultivar na nossa vida para vencer os nossos inimigos, para vencer aquilo que nos quer nos impedir de ter uma vida plena na presença do Senhor, é ter coragem. Coragem para fazer aquilo que o Senhor Deus está nos pedindo que seja feito na nossa vida diária, né? Coragem para fugir do pecado, coragem para santificar os nossos corações, coragem para enfrentar as batalhas do dia a dia. Segundo lugar, segunda coisa que nós devemos ter para enfrentar e vencer os nossos inimigos é conhecimento da palavra de Deus. Né? Esse conhecimento da palavra de Deus salvou Neemias de cair no engano de Semaías, que era um falso profeta. Porque quando aquele homem disse para ele, entra lá para o meio do templo, ele falou, não, eu não posso. Eu conheço as ordens de Deus, eu conheço a palavra de Deus e eu sei que lá no meio do templo eu não posso estar, eu não sou um sacerdote, eu não fui consagrado para isso. E ele então percebeu que aquela mensagem, aquilo que aquele homem estava dizendo para ele, não era coerente com as escrituras, com as ordenanças do Senhor. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos quando nós estamos sendo atraídos para uma cilada, porque o Senhor Deus não mente, a sua palavra é verdadeira sempre. Ele nunca vai se contradizer. O Senhor nunca vai te pedir para fazer uma coisa que esteja em desacordo com a palavra dele. Nunca vai ser da vontade de Deus que você precise mentir para se livrar de uma situação, que você precise enganar alguém, que você precise trair alguém, ou passar por cima de alguma pessoa, ou fazer qualquer coisa que esteja em desacordo com a palavra de Deus. Deus não mente e ele não se contradiz. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos quando alguém ou quando o diabo está nos atraindo para uma cilada, porque nós reconhecemos que aquilo que está sendo dito ou feito não está de acordo com a vontade de Deus. E aí nós temos força para vencer aquela dificuldade, para vencer aquela tentação, para vencer aquele momento.
A terceira coisa que a Neemias tinha e que nós também precisamos ter é discernimento espiritual. Esse discernimento, ele vem do conhecimento que nós temos da palavra do Senhor e da comunhão que nós temos com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós não vamos ser enganados, como Neemias não foi. Neemias logo olhou para aquele homem e disse: essa palavra não vem do Senhor. Você está me dizendo uma coisa que você foi pago por alguém para dizer, você foi subornado. Neemias logo reconheceu, porque ele tinha discernimento espiritual. A vida dele era regida pelos princípios da palavra de Deus, então ele soube olhar e identificar. E nós também precisamos saber olhar para as circunstâncias ao nosso redor, olhar para as pessoas que nos cercam e identificar quem está falando em nome do Senhor e quem não está falando em nome do Senhor. Quais as circunstâncias são trazidas por Deus para a nossa vida e quais não são. Quando nós temos discernimento espiritual, nós sabemos aonde nós devemos estar, aonde nós devemos ir, o que nós devemos falar e a maneira como nós devemos viver. Outra coisa que Neemias tinha e que nós também precisamos ter para vencer as nossas dificuldades, os nossos inimigos, é integridade espiritual. Neemias compreendeu que ele só poderia ficar de pé diante dos homens se ele permanecesse firme diante de Deus. Ser fiel a Deus, irmãos, é muito mais importante do que viver. Daniel nos ensinou isso no seu livro. Daniel disse: olha, eu prefiro morrer do que trair ao meu Deus, do que fazer uma coisa que eu sei que não é da vontade de Deus. E por isso ele foi jogado na cova dos leões. Seus amigos disseram: nós preferimos morrer do que nos ajoelhar diante de um Deus que não é o Deus verdadeiro. Por isso eles foram jogados na fornalha. Então é melhor morrer do que viver uma vida em desacordo com a vontade de Deus. E mesmo sendo então esse líder forte, né, que Neemias era, ele preferia morrer como Marte do que viver como apóstata. Nós devemos servir a Deus não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é, e devemos colocar o nosso coração em total integridade diante deles, dizendo: Senhor, eu prefiro perder algo, sofrer algum dano, a deixar de fazer a sua vontade. Quando nós agimos assim, nós então teremos vitória sobre os nossos medos, sobre os nossos inimigos, sejam eles pessoas ou seja ele o inimigo da nossa alma. Nós precisamos ter integridade espiritual. Nós também precisamos ter uma vida de oração. Mesmo Neemias sendo quem ele era, ele não deixava de buscar a direção de Deus, de orar. Nós vemos isso durante todo esse capítulo. E nós não podemos resistir aos nossos inimigos e jamais teremos vitória das nossas batalhas se nós não tivermos comunhão com Deus através da oração. Se você não conhece a palavra de Deus e não ora, você nunca vai ser vitorioso sobre as suas dificuldades, porque você nunca vai entender quem o Senhor Deus é e o que Ele quer da sua vida. Neemias também venceu seus inimigos porque ele trabalhou perseverantemente. Irmãos, depois de muita oração, jejum, planejamento, Neemias teve que trabalhar e trabalhou muito com os judeus para reconstruir aquele muro. Teve pressões de fora, teve ataques de dentro, mas em 52 dias ele acabou o muro. Mas nós devemos ter consciência que sem esforço não há realização. A nossa vida não será jamais fácil, porque o mundo não é fácil, porque nós sofremos dificuldades diversas, pressões diversas, mas nós precisamos trabalhar. Se nós queremos ter vitória em qualquer área da nossa vida, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida material, na nossa vida familiar, nós temos que lembrar que nós temos que perseverar trabalhando, não com preguiça, não desanimando, não entrando em profunda tristeza, mas trabalhando na direção e na orientação de Deus. E aí nós vamos ter a coisa mais importante que Neemias teve, que o fez vitorioso, que foi a ajuda de Deus. Neemias podia aproveitar aquele momento para se promover aos olhos do povo, mas ele não fez isso. Ele reconheceu que até os inimigos eram obrigados a confessar que a conclusão daquela obra foi resultado da intervenção de Deus. A força, irmãos, que nós temos é de Deus. O livramento
vem do Senhor e a glória deve ser dada somente ao nosso Deus. Se você quer ser vitorioso na sua vida, entenda que você precisa viver na dependência de Deus, que Ele precisa ajudá-lo em todos os momentos, que Ele precisa te sustentar e te carregar. Se nós aplicarmos esses princípios de Neemias à nossa vida diária, se nós estivermos dispostos então a fazer a vontade de Deus, tendo conhecimento da sua palavra, tendo uma vida íntegra do ponto de vista espiritual, tendo coragem, buscando o Senhor em oração, nós vamos então sair vitoriosos, porque nós vamos saber qual caminho tomar, qual direção tomar quando enfrentarmos alguma dificuldade. Amém? Que o Senhor possa falar aos nossos corações. O caminho da vitória é buscar ao Senhor. Seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, busque ao Senhor em primeiro lugar. Ele vai te dar resposta e Ele vai te mostrar o que fazer e vai abrir as portas que você precisa para a resolução do seu problema. Então, busque ao Senhor em primeiro lugar. Não tenha medo disso. Não fique tentando resolver o seu problema de acordo com o que você acha que deve fazer. Busque ao Senhor em primeiro lugar e Ele vai acrescentar na sua vida tudo aquilo que você precisa, tudo o que é necessário. É uma promessa de Deus, e promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Vamos crer, vamos confiar, vamos obedecer. O caminho da vitória na vida cristã passa primordialmente pela obediência. Se você obedece ao Senhor, se busca os seus mandamentos, se guarda a palavra dele no seu coração e faz conforme ele ordena, ele te abençoa. Isso é promessa do Senhor. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos buscar a presença do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada porque a tua palavra, ela é clara, ó Deus, aos nossos corações. Ó Deus, o Senhor já nos deixou as regras para uma vida de vitória. Senhor, nós temos muitas dificuldades, nós sofremos pressões externas, nós temos o inimigo que anda ao nosso derredor, bramando como um leão. Ó Deus, às vezes nós temos os nossos sentimentos, nossas emoções, a nossa carne, as nossas fraquezas, a nossa tristeza, a nossa angústia, o nosso medo. E tudo isso se torna, ó Deus, às vezes dificuldades na nossa vida e querem nos impedir de estar mais perto do Senhor, mas o Senhor nos prometeu que o caminho, ó Deus, para a vitória passa pela obediência, pela comunhão com o Senhor. E nesta noite nós queremos buscar isso de todo o nosso coração. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor, Senhor, nos ajuda a te obedecer, a te buscar em primeiro lugar. Ó Deus, nos ajuda a ter conhecimento da tua palavra, a viver uma vida de oração, nos enche de coragem. Ó Deus, nos santifica para que tenhamos integridade espiritual, para que tenhamos então condições, ó Deus, de vencer as nossas batalhas, os nossos inimigos. Senhor, o Senhor é Deus de vitória. O Senhor é o Deus que deseja tudo de melhor para o seu povo, que trabalha por aqueles que esperam pelo Senhor. E é isso que nós te clamamos nessa noite. Nos ensina a esperar no Senhor, a confiar e a fazer a tua vontade, para que o Senhor então trabalhe, ó Deus, por nós, para que o Senhor lute por nós e para que nós sejamos então vitoriosos no meio dessa pandemia, vitoriosos na nossa vida, ó Deus, na nossa família, vitoriosos, ó Deus, nosso relacionamento com os outros, na nossa vida financeira. Senhor, que o Senhor possa então nos trazer bênção sobremaneira. Ó Deus, nos abençoa, alarga as nossas fronteiras, que a tua mão, o teu poder, a tua presença esteja sobre nós e que o Senhor então nos preserve do mal, das angústias e das dores. Tem misericórdia de nós, Senhor, nós te clamamos nessa noite, te clamamos pelos enfermos, por aqueles que têm lutado, ó Deus, contra o Covid, aqueles que estão
estão nos hospitais, nas camas de UTI, nas enfermarias, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que têm sofrido com o medo, com o pavor e com a angústia. Ó Deus, tem misericórdia, estende a tua mão de poder, abençoa o Silvio, abençoa a Maura. Ó Deus, tem misericórdia, faz milagres como nós temos visto, como o Senhor já tem operado, como o Senhor operou na vida da Ana Carolina e continua operando, como o Senhor operou na família da irmã Kellen, na família do irmão Rodrigo. Ó Deus, quantos nossos irmãos, irmã Maria José, quantos foram abençoados pelo Senhor, ó Deus, com a cura. Então traz também, ó Deus, sobre aqueles que nesse instante clamam ao Senhor por cura. Abençoa os enlutados, traz conforto, traz consolo. Família da Dalila, ó Deus, já tão sofrida pelas tantas perdas que sofreram com o Covid. Família, ó Deus, da Amanda, família da Sara, ó Deus, tantas pessoas que partiram, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos familiares, tem misericórdia de nós, Senhor, estende a tua mão de poder sobre os nossos corações, os corações angustiados e enlutados. Traz conforto, traz consolo do teu Espírito Santo. Ó Deus, nós te pedimos também por aqueles que lutam contra outras enfermidades. O irmão Feliciano, nessa batalha há tanto tempo, ó Deus, tem misericórdia do teu servo, estende a tua mão de poder sobre a vida dele. Senhor, eu também te peço, ó Deus, pela vida da Regina, pela vida da Lindaura, ó Deus, por todos aqueles que colocam as suas vidas diante do Senhor, pedindo por cura e por restauração da sua saúde. Pastor, irmã Lucineide, irmã Helenita, irmão Levi, irmã Sandra, irmã Maria José, irmã Maria de Fátima, irmã Kellen, irmã Roseli, ó Deus, irmã Marli, irmã Áurea, todos, ó Deus, que têm pedido ao Senhor por uma restauração da sua saúde. Tem misericórdia, irmã Silvia também, ajuda a tua serva. Ó Deus, nesse instante também quero te pedir por cada família, as famílias que têm enfrentado momentos especiais de problemas, de luto, de dificuldades diversas nesse momento, como a família da irmã Well, você estende as suas mãos de poder sobre a vida dela, sobre os meninos. Ó Deus, dá à tua serva aquilo que ela precisa para reestruturar a sua vida emocional, a sua vida física, a sua vida, ó Deus, ali na sua família. Tem misericórdia da tua serva, da família da irmã Rose também, e de todos aqueles que estão nessa luta, ó Deus. Te pedimos também por aqueles que buscam sustento do Senhor, sustento físico, material. Alguns perderam seus empregos, outros fecharam seus negócios, mas o Senhor é o Deus que nos sustenta. Também abre as portas de trabalho para as famílias, ó Deus. Ó Deus, não deixe que nada falte. Aqueles que enfrentam problemas de relacionamento, ó Deus, diversos, tantos casais quanto os pais e filhos. Ó Deus, o Senhor é o Deus da restauração, da reconstrução, da renovação. Então tem misericórdia do teu povo. Ó Deus, abençoa o trabalho missionário e a tua igreja. Ó Deus, que possamos nos levantar com intrepidez para falar do Senhor, que possamos pregar o teu evangelho e que muitas pessoas possam te conhecer nesses dias através do trabalho da tua igreja. Senhor, nós estamos limitados pelas vontades humanas, pela situação atual, mas nós não estamos, ó Deus, impedidos. O Senhor pode nos usar da maneira como nós estamos, aonde quer que estejamos. O Senhor pode nos usar, então nos usa poderosamente para que a tua igreja, através da vida de cada um nesse instante, ó Deus, seja revestida de poder para pregar o teu evangelho, para que outras pessoas te conheçam. Abençoa os nossos amigos e familiares que ainda não te conhecem, desperta o coração deles, a família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita, os esposos das nossas irmãs, ó Deus, nossas crianças, adolescentes, nossos colegas de trabalho, nossos, ó Deus, amigos. Ó Deus, tem misericórdia, nos faz canal de graça para que as outras pessoas te conheçam através de nós. Resplandece a tua glória e a tua luz nas nossas vidas. Senhor, perdoa os nossos pecados.
Ó Deus, nós temos pecado contra o Senhor por ação, em omissão, quando deixamos de fazer ou quando fazemos algo que não te agrada. Então, ó Deus, nos perdoa, nos liberta, ó Deus, cada dia das nossas iniquidades, para que possamos olhar somente para o Senhor, que nada desvie o nosso olhar e que possamos seguir firmes a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós te louvamos pelo sustento que o Senhor tem nos dado, nós te louvamos pela tua graça, pelas ricas bênçãos derramadas sobre nós. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos nesta noite, manifesta a tua glória para nós. Abençoa, ó Deus, as famílias com graça e misericórdia, família do Giovanni, da Laura, da Albiana, as famílias, ó Deus, que têm nos acompanhado em oração e que colocam diante do Senhor as suas vidas. Ó Deus, nós te exaltamos, porque o Senhor é santo, justo, bom, perfeito, amável. O Senhor é Deus, o Senhor é tudo em todos, tudo te pertence, tudo foi feito conforme a tua palavra, é o Senhor que sustenta todas as coisas, o Senhor é o dono desse universo, o Senhor, ó Deus, é Deus todo-poderoso, é aquele que pode, que faz, é aquele, ó Deus, que é governante, soberano, Senhor absoluto, dono do tempo, do futuro, dono de tudo, e nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, te bendizemos na beleza da tua santidade. Ouve a nossa súplica, ouve o nosso clamor, atende a nossa oração, é o que nós te pedimos nessa noite, no nome sobre todo nome, no nome santo, poderoso do Cristo que morreu por nós, na cruz do Calvário e nos trouxe salvação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe você, a sua vida, a sua família. Amanhã é quarta-feira, nosso culto 19h30, ainda essa semana online e transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Não deixe de participar conosco. Que o Senhor te abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder maravilhoso. Nome não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor, é o meu Salvador Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus.
acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer.